Thiago Minhoca, a gente debateu, basicamente a minha introdução a você no programa foi dizer que antes da sua chegada, ainda na reta final dos jogos, a gente considerou que o Náutico foi o time que sai da rodada com o maior dano. Né? Dano efetivo, dano que atinge uma campanha. O Náutico, desde a hora que o Fortaleza levou o empate, o Náutico ficou um gol. Contra o América reserva, o Náutico faz um gol, teria segundo lugar, enfrentaria o Fortaleza, jogo único nos aflitos. O Náutico não apenas não consegue fazer o gol, como leva o gol. Tá? Isso deixa o Náutico já em rota de colisão imediata com o Bahia, jogo único na Fonte Nova, um cenário totalmente diferente de receber esse Fortaleza nos aflitos. E eu sublinhei esse Fortaleza porque nessa noite de quarta-feira ficou muito claro que existe esse Fortaleza. Tá? Esse Fortaleza existe. Esse Fortaleza é um time que fez 8 pontos dentro do seu grupo na Copa do Nordeste. É um time que tomou uma virada do Maranhão. Tá? Tomou uma virada do Maranhão. Então, Minhoca, que problema é esse? Que poço é esse que só se afunda? E que questionamentos se deve fazer? Para onde vai? Porque, assim, Vojvoda tem um lastro gigantesco. Não sei se já começa aqui ou ali algum ruído de alguém questionando Vojvoda. Mas o que danado explica? Não, aí você me complica. Eu não tenho a menor ideia qual é o problema real do Fortaleza hoje, né? Por tá jogando tão mal assim. Porque, claro que o Náutico, né, teve uma derrota significativa, e claro, né, para os reservas do América de Natal, mas o Fortaleza, ele tem basicamente 3 divisões de diferença, né, para o Maranhão. É um orçamento gigantesco comparado ao Maranhão. Vencia por 2-0, o jogo estava tranquilo. Eu até, o amigo meu estava comentando comigo assim, ele disse, cara, eu acho que realmente Fortaleza está querendo sair da Copa do Nordeste, assim, sabe? E está se esforçando tanto, porque ele falou, tem esse problema aí do calendário, a CBF não tem onde alocar os jogos do Fortaleza. Aí falando ali, né, na viagem dele, eu acho que Fortaleza perde, só que aí o Náutico foi mais incompetente, o ABC, os demais times do grupo, né? E aí o Fortaleza acabou não sendo eliminado. Mas, obviamente, brincadeiras à parte, eu acho que Fortaleza vive sua pior crise, não só da era Vojvoda, como da era Marcelo Paes. Eu acho que não tem nada parecido em nenhum momento, assim, porque naquela Série A de 2022 você tinha ali adversários de nível mais complicado, você estava meio conciliando Copa do Brasil com Libertadores, né? No caso era a primeira Libertadores de Fortaleza. Esse ano não, assim, o Fortaleza ele tem sido um alvo fácil para qualquer equipe, seja o Maranhão, seja o Retrô, seja o América de Natal na primeira rodada, que Fortaleza ganha aquele primeiro jogo por conta de um pênalti que não existiu. E hoje, a virada que acontece é de uma equipe que não se importava em nenhum momento do segundo tempo com o que estava acontecendo, em nenhum momento do segundo tempo. O Fortaleza entra em campo no segundo tempo, deixando com muita tranquilidade o Maranhão ter a bola e às vezes até totalmente exposto à defesa, assim, sabe? É aquela coisa, né? Os caras que ficam na coisa da teoria da conspiração ficam imaginando que parece que o time quer entregar. E aí você fica perguntando o que é que está acontecendo. É o elenco que está rachado? É um problema interno do Fortaleza que ninguém tá comentando, sabe? Sei lá, teve uma desavença interna, os jogadores não estão mais fechados com o treinador. Todas essas questões a gente não tem. Não à toa, nem coletiva teve pós-jogo. Então, assim, é uma grande interrogação que está acontecendo com Fortaleza, mas o que a gente pode debater é o futebol do Fortaleza em 2024 é horroroso. É um futebol que dificilmente você vai imaginar que vai avançar mais longe na Copa do Brasil, que pode até realmente ser eliminado pelo Altos, que possivelmente possa não avançar na Sul-Americana, e quem sabe até ser rebaixado, porque, e aí eu estou analisando pelo futebol, né?
Das equipes, eu já observei algumas, Juventude, o próprio Criciúma, que tem um elenco também limitado, Vitória, né? O Fortaleza tem dado a possibilidade real, se a gente fizesse hoje um áudio aqui da Série A, que não seria absurdo a gente colocar o Fortaleza briga contra o rebaixamento. O futebol do Fortaleza hoje, se já tivesse a Série A gente poderia colocar talvez como uma Minardi, né? Porque é uma equipe que não tem... E aí, quando eu falo isso, é o emocional. Não estou dizendo de qualidade de elenco. Qualidade do elenco do Fortaleza, ninguém pode questionar. É um elenco muito qualificado. Eu estou falando o momento. Como o Fortaleza está se portando dentro de campo. Fortaleza não tem reação nenhuma quando está na frente do placar, quando está atrás do placar. Então, é uma equipe que a cada jogo vai só afundando, e vai só afundando. Então, o contexto hoje do Fortaleza é de uma crise gigantesca, pré-final, né? Aí tentando buscar o hexacampeonato. E digo até que não é o título estadual sobre o Ceará, e que, obviamente, o torcedor vai tirar a gozação e tal, que é a melhor resposta. Nem a estreia contra o Trinidense no outro meio de semana pela Sul-Americana. Vai precisar de uma sequência de jogos para mostrar a estabilidade de uma equipe que até alguns meses atrás ninguém ousaria questionar da possibilidade do Fortaleza viver esse momento. Então é muito grave o que o Fortaleza está atravessando. Queria muito saber mesmo também o que é que o Fortaleza está passando internamente, se são jogadores que já não acrescentam, preparo físico, se tem a ver com o Vojvoda, se tem a ver com uma questão ali da diretoria, do modelo SAF, que está tendo, cada um está dizendo uma coisa. Todas essas perguntas que eu também me faço, o Fortaleza até agora não soube responder. A gente teve, depois da derrota para o Vitória, Marcelo Paes, CEO, mencionando que está tendo cobrança, né? Ele, acho que de maneira totalmente equivocada, colocou um assunto nada a ver com o momento do Fortaleza, falando de arbitragem e tudo mais. Achei totalmente errada essa colocação do Marcelo Paes. E nisso vai mostrando a instabilidade, algo que a gente não percebia no Fortaleza nesse período, Marcelo Paes, né? Porque, como eu citei, não é só a maior crise da era Vojvoda. É a maior crise, eu acho que até da era Marcelo Paes, porque você não vê o dirigente se colocar bem em algumas entrevistas, você não vê uma unidade, você não vê o time dentro de campo reagindo, cada lance desperdiçado, jogadores parece que já estão sendo, sabe assim, parece que já é aquela última rodada de rebaixamento, que o time já não vai se classificar. Então não há reação, é um time apático em campo, todo mundo que ataca o Fortaleza consegue fazer o gol. E aí, vou fechar com um outro detalhe, que é a quantidade de pênaltis que o Fortaleza faz na temporada. E são pênaltis, assim, absurdos, né? Eu tinha falado aqui da outra vez. O pênalti do Zé Wellison na Arena Pernambuco contra o Sport, o pênalti que aconteceu do Pochettino agora contra o Vitória, o pênalti do Tite, o pênalti hoje do Cauã, o pênalti do Kevin. Assim, já foram 7 pênaltis, e de 7 jogadores diferentes. 7 jogadores diferentes do Fortaleza cometeram uma penalidade, assim, estúpida. Então, assim, o emocional do Fortaleza, a gente pode até debater, tem a ver com o atentado? Pode ser que tenha, mas o problema já estava antes, né? O Fortaleza já cometia e já jogava mal antes disso. Pode ser que tenha se agravado essa situação. Mas o Fortaleza precisa, pelo menos, desvendar, ou pelo menos esclarecer o que é que está acontecendo. Enquanto isso não acontecer, são jogos em campo que a gente vai ter que analisar, e nos jogos em campo que a gente tem observado, o Fortaleza cada vez mais se afunda como qualidade de time, né? Que a gente tenha a observar, né, digamos assim, do que tenha a oferecer.